Papo Católico no ar, hoje falando da diferença entre amar o pecador e odiar o pecado. Devemos sempre amar o pecador como Deus faz, incondicionalmente, né, separando o pecador do pecado, mas devemos detestar o pecado. E Deus faz essas duas coisas ao mesmo tempo. Ele detesta o pecado, odeia o pecado, porque o pecado faz mal para o ser humano, o pecado ofende a Deus, mas ao mesmo tempo Ele ama os pecadores. Quando Jesus perdoa aquela mulher que ia ser apedrejada, pega em flagrante adultério, Jesus a levanta do chão e diz: olha, ninguém te condenou? Vai em paz, eu também não te condeno, e não peques mais. Portanto, Deus ama aquela pecadora, e acima do seu pecado está o seu amor incondicional, lhe dando quantas vezes chances forem necessárias, desde que a pessoa se arrependa. Mas esse final da passagem do Evangelho mostra um pedido e ao mesmo tempo uma liberação, uma libertação da pessoa. Vá e não peques mais. Deus dá a graça para que a gente não peque mais. Com a graça de Deus e com o nosso esforço nós podemos renunciar o pecado e lutar contra o pecado. E devemos lutar contra o pecado. Hoje no mundo basta a gente entrar na internet, nas redes sociais, e a gente vê que as pessoas facilmente confundem essas duas coisas, né? Colocando, você tem que aceitar determinadas coisas, determinadas escolhas, esquecendo que nós devemos amar o pecador, mas nós devemos detestar aquilo que é pecado. Nós não podemos amar e abençoar um pecado. Por que o sacerdote não pode celebrar todo tipo de casamento? Porque alguns modelos de casamento são modelos que se enquadram numa atitude irregular ou numa atitude de pecado. E a igreja não pode dar a bênção sobre uma situação de pecado. Porque Deus não pode negar a si mesmo, nem por amor. Deus não pode negar a sua natureza. Deus tem uma natureza santa, Ele é inacessível ao mal, diz São João. E se Deus é inacessível ao mal, Deus não nos dá a liberdade para pecar, mesmo em nome do amor. Então a gente nunca pode confundir essas duas coisas. O mesmo Deus que perdoa infinitamente cada vez que o ser humano se arrepender, e que tem um oceano, um abismo de misericórdia, capaz de amar o Papa tanto quanto ama o maior pedófilo da terra, o maior assassino da terra, é o mesmo Deus que é justo, e é o mesmo Deus que pede que a gente não peque. E é o mesmo Deus que diz que nós vamos colher as consequências do pecado. Jesus perdoou as pessoas, mas Jesus disse também: aquele que chamar o seu irmão de tolo não passará impune no tribunal. Ou seja, Deus nos perdoa, a graça de Deus nos lava, nos cura, mas ao mesmo tempo o pecado causa deformidades na nossa alma. Na Igreja Católica nós falamos em culpa e nós falamos em pena, que são para os católicos duas coisas diferentes. Deus perdoa na confissão a nossa culpa, mas Deus não tira imediatamente a nossa pena. É mais ou menos assim: imagina que uma pessoa te feriu com uma faca, você perdoou ela, o perdão você deu, mas a consequência daquilo, a cicatriz, a marca daquela faca permanece. Isso é a pena, isso é a consequência do pecado, onde nós acreditamos que serão acertadas no purgatório. O purgatório para o católico não é um lugar, é um estado já. A pessoa que está no purgatório, ela está em um estado de purificação no céu para chegar ao paraíso. Ou seja, é impossível a pessoa estar no purgatório e ser condenada. Ela já está num estágio onde ela só pode ir para o céu. E o purgatório não é que Deus é ruim, não, é que Deus é bom. Deus nos dá uma chance, como se fosse uma recuperação final para a gente entrar no céu. A Bíblia diz que só os santos verão a Deus. E para os católicos, diferente da igreja evangélica, não é só confessar Jesus como Senhor e Salvador. Para os católicos, a fé deve ser comprovada em obras. As obras têm valor pela fé, mas a fé sem obras é morta para os católicos. Então nós acreditamos que a nossa fé deve ser traduzida em obras, porque nós lemos no Evangelho que Jesus diz que muitos pregarão em seu nome, muitos realizarão curas, expulsarão demônios e chegarão naquele dia, isso está no Evangelho de Mateus, e dirão, e o Mestre e o Senhor os dirá: saiam daqui operários maus e sejam destinados ao fogo do inferno. E as pessoas dirão: mas Senhor, não pregamos em teu nome?
não realizamos milagre em Teu nome, não expulsamos demônios em Teu nome, e o juiz dirá, não vos conheço, operários maus. Ou seja, é claramente uma confirmação da fé católica que diz que não adianta professarmos, dizemos Jesus, Senhor e Salvador, se essa fé não atingir uma mudança de vida, não atingir as nossas obras também. Então, para resumir a coisa, para você entender, religiões reencarnacionistas normalmente dizem que somos salvos somente pelas obras. A Igreja Católica não acredita nisso. A fé evangélica, ou algumas fés evangélicas, acreditam que somos salvos somente pela fé, baseada principalmente na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2. E o catolicismo não, ele acredita que somos salvos pela fé e pelas obras, mas que as obras somente têm valor por causa da morte de nosso Redentor. Então pense nisso, se gostou, se inscreva no nosso canal, compartilha, deixe o seu like e até a próxima. Valeu!